Bom dia, igreja. Vamos ficar de pé, por favor. Queria que você abrisse a palavra de Deus, a Bíblia que está nas suas mãos, ou no seu iPad, iPhone, ou você ligar a sua Bíblia. Filipenses capítulo 1. Deixa aberto aí Filipenses capítulo 1. Nós vamos ler e orarmos sobre essa palavra nessa manhã. Amém? Já acordamos com um tempo bem legal. Quem gosta desse tempo legal assim? Muito bom para dormir, né? E é o maior sacrifício ainda que a gente faz para Deus, levantar e vir na casa de Deus nessa manhã, porque eu tenho certeza que as primícias, quando nós entregamos as primícias, algo no mundo espiritual se abre sobre as nossas vidas. Amém? Pai, nós te louvamos por essa manhã, bendizemos o teu nome, queremos engrandecer o teu nome neste lugar, pedimos a cobertura do teu sangue sobre as nossas vidas, ministrando e falando ao nosso coração nessa manhã. Eu sei que tem algo, Senhor, que o Senhor quer liberar sobre as nossas vidas, e que seja pela ação do Teu Espírito Santo, pela graça, pelo favor do Senhor sobre as nossas vidas, sobre cada vida que está aqui. Nos dá direção, sabedoria e graça, para entendermos mais e mais os Teus planos e propósitos nas nossas vidas. Consagramos a Ti e Te damos honra, glórias e louvor por este momento na Tua presença. Cobre-nos, Pai. Dá ordem aos Teus anjos que acampam este lugar, que tudo aquilo que vem atrapalhar, tirar a nossa intenção da Tua palavra, do Teu agir, e caia por terra em nome de Jesus, e que Teu nome seja honrado e glorificado nessa manhã, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Filipenses capítulo 1, verso 3. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todo vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo, plenamente convicto, de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-lo até o dia de Cristo Jesus. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Então vamos ler junto. Eu quero que você repita, né, o último verso. Diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-lo até o dia de Cristo Jesus. Amém? Antes de você sentar, fala para o seu irmão assim: não desista. Mais forte. Diga, vira para o outro lado e diga também isso. Amém? Você crê nisso? Não é? Há uma palavra de Deus, Paulo, né, falando aos filipenses, relembrando, dando graças, e nós chegamos ao final do ano praticamente, podemos relembrar algumas coisas. Temos motivo para dar graça ou não temos? Né, por tudo aquilo que Deus tem feito em nós, e através de nós, através, né, da igreja, do corpo de Cristo. Aliás, nós precisamos muito fazer distinção do corpo de Cristo. Vira para o seu irmão do lado e diga assim: você é corpo de Cristo. Né, então nós precisamos dar graça pela a equipe, né, o louvor, né, as pessoas que têm nos sustentado. E ele diz: estou plenamente convicto, certo, de que aquele que começou a boa obra há de completar até o dia de Jesus. Então, nós precisamos muitas vezes olhar, né, agradecer por esse ano, pelo que tem acontecido, né, até mesmo, né, pelas circunstâncias que às vezes a gente fica indignado pelo que aconteceu no nosso país essa semana, né, mas há um ditado que diz assim, que a felicidade não decorre das circunstâncias, mas como reagimos a ela. Não é verdade? Como nós reagimos a certas circunstâncias, certo momento na nossa vida, né? E podemos olhar para a palavra de Deus, olhar para a nossa caminhada, e não tem como viver nossa vida sem ser confrontado por lutas, problemas, angústia e tempos difíceis. Tem alguém que está passando por um momento difícil? Nós precisamos muitas vezes relembrar. E eu fui tomado pelo Espírito Santo, né, sobre esse tema. Eu não sei se eu vou pregar ou vou profetizar sobre a sua vida, mas eu sei que Deus quer liberar algo sobre as nossas vidas. E principalmente, cara, não desista do teu sonho, não desista do teu propósito, não desiste das promessas que Deus tem para a sua vida, porque muitas vezes nós precisamos lutar, né, esse bom combate, né? O apóstolo Paulo, ele foi muito incisivo nisso, né? Combati o bom combate. Então, quantos estão lutando um bom combate?
né, isso não para aqui, né, é para a vida eterna. Margaret Thatcher, né, ela afirma uma palavra, ela diz assim: você pode ser obrigado a lutar, né, mais de uma vez a mesma batalha até vencê-la. Quantos aí estão lutando, né, um bom combate, né, e muitas vezes nós precisamos persistir, nós precisamos perseverar, nós precisamos ser pessoas determinadas para viver muito mais daquilo que Deus tem para nós. Existem promessas na minha vida, né, que ainda eu batalho, eu luto, né. Ontem a gente vinha conversando no carro, aliás, a gente chegou de madrugada, e a Viviane estava ministrando em Irati, e na conversa, né, a palavra que ela ouviu, que ela ministrou lá, e nós compartilhamos alguma coisa, e vem testificando ao meu coração, dizer essa palavra para você: cara, não desista. Não desista do teu sonho, das promessas, porque nós servimos um Deus fiel. Amém? Às vezes temos que lidar com situações na nossa vida, família, né, que duram mais do que gostaríamos. Mas, puxa, por que, né, certas circunstâncias, eu gostaria que terminasse ontem. Ontem eu estava conversando com o pastor, e ele estava numa situação muito complicada, né, a questão de uma viagem, de uma situação, e de repente veio um problema de saúde. Ele fez uma oração muito simples, falou: Deus, eu sei que o Senhor pode curar. Eu sei que o Senhor pode mudar essa situação. E ele foi curado instantaneamente naquele momento. Então nós não podemos desistir, né, daquilo que Deus tem para nós. Então muitas vezes dura mais do que gostaríamos, mas é preciso, né, perseverar, continuar, manter a fé e principalmente guardar o coração. Amém? Guardar o nosso coração, que muitas vezes, como eu falei, é enganoso, quer nos tirar do propósito, né, mas nós precisamos entender. Quantos aqui têm sonho? Quantos ainda não alcançaram o seu sonho? Eu creio que o ano ainda não acabou. Eu tenho convicção que essa palavra é uma palavra profética para a sua vida, né? Um dia para Deus vale mais do que 1000 lá fora, né? E esse dia que o Senhor fez para a sua vida. Então, é em tempo difícil que são as oportunidades, né, de nós crescermos. É nesse momento difícil que as oportunidades surgem para o nosso crescimento, né? Na dependência de Deus. Precisamos crescer, né, na dependência de Deus. É para isso que precisamos ser alimentados pela palavra de Deus. Diante das circunstâncias e como você chegou aqui, né, nós precisamos entender e ser alimentados pela palavra de Deus. Dificuldade prepara as pessoas para um futuro extraordinário. Quantos querem isso para a sua vida? Né? Sou prova disso, né, de ver o que Deus está fazendo, e eu tenho convicção que Deus quer fazer coisas extraordinárias na sua vida. Mas nós precisamos respeitar o processo. Né? O apóstolo Paulo fala: dou graças a Deus, tenho orado por vocês, tenho, né, as minhas súplicas por vocês, mas eu tenho convicção de uma coisa, que aquele que começou a boa obra na sua vida ainda esse ano vai completar. Né? Ele está falando da eternidade, nós sabemos que a obra só termina na eternidade, né, mas nós precisamos entender isso, né, o processo. Momento que passamos, circunstâncias que passamos, como reagimos às circunstâncias, em termos, somos gratos, né? Paulo está falando: sou grato pela vida de vocês. E a gratidão, né, nós precisamos caminhar no processo entendendo isso. A Bíblia diz, não, há uma frase que diz que a gratidão é a memória do coração. Quantos aqui tem, lembrando a memória no seu coração, tem palavras de gratidão para Deus? Pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, né? Não esquecer de tudo aquilo que Deus tem feito, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante das lutas, né? Então, gratidão, ser grato, é ser capaz de, diante de dias não tão bons, entender que tudo nos traz aprendizado e crescimento. Quando você já passou por dificuldade, eu vejo na minha vida, né, financeira, querido. Já passei momento na minha vida financeira, né, que às vezes, né, de clamar a Deus, mas um dia eu fiz uma oração que o céu se abriu sobre a minha vida, né, e eu creio que hoje orações que vão ser feitas neste lugar vão abrir o céu sobre a sua vida, sobre a sua casa. Então a palavra que eu tenho para você, talvez você chegou aqui desanimado, até mesmo querendo tirar a sua vida, né, ou abrir mão de tudo, eu quero dizer para você, Deus manda te dizer: não desista, porque Deus vai completar a carreira sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Então nós precisamos se esforçar, porque o esforço, né, só libera, né, a sua recompensa depois que uma pessoa se recusa a desistir.
Quantos desistiram, perderam as forças, desanimaram da sua vida, da sua caminhada, da sua jornada. Então, a recompensa do esforço só vem quando você decide não desistir daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu sinto Deus, algumas pessoas estão orando. Nós tivemos uma semana muito corrida, da oração da manhã. Nós tivemos uma conferência que fomos até quinta-feira. Sexta-feira já viajamos para ministrar em Irati, uma conferência de mulheres que a Viviane foi ministrar. Então a gente vê tudo isso, mas o Espírito Santo falando ao meu coração. Há uma palavra que eu quero colocar no seu coração. Não desista do teu sonho, não desista da sua casa própria, não desista da sua restauração financeira, porque Deus quer completar uma boa obra na sua vida. Amém? Então, eu quero ler um salmo que fala exatamente sobre isso. Como se comportar em meio a uma crise, a tempo difícil, ao tempo que às vezes você está querendo desistir, que é o Salmo 37, se você puder abrir, verso 3, diz assim, Salmo 37, verso 3. Quem achou, diga glória a Deus. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Qual que é o desejo do seu coração? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Então, o salmista está falando a primeira coisa, querido, para você não desistir, é confiar em Deus. Essa confiança é a certeza interior que a outra pessoa é capaz e é fiel. Você crê que Deus é capaz de mudar essa circunstância na sua vida, de tirar você da situação, de movimentar o céu, dar ordem aos teus anjos, a seu respeito? Você crê nisso? Mas isso é gerado numa confiança, porque nós conhecemos ao nosso Deus. Há um salmo que é referência para a minha vida, é uma palavra rema que desde a minha conversão, na minha jornada, na minha caminhada, eu sempre oro esse salmo, eu sempre falo desse salmo, porque nós precisamos se alimentar da verdade. Você crê nisso? Essa confiança de um Deus que nós conhecemos, eu sei de onde Deus me tirou, eu sei aquilo que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida, e talvez você está aqui num momento muito difícil com a sua casa, com a sua família, mas eu tenho convicção que o profeta de Deus está aqui nessa casa para dizer, não desista, Deus vai completar a obra na sua casa e na sua família. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para o momento, mas o que a palavra de Deus diz em Salmo 40, diz assim, esperei confiadamente pelo Senhor. Não adianta só esperar, você tem que confiar. Você crê nisso? Que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Esperei confiadamente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Um momento de desespero, eu posso pregar essa palavra, porque no momento mais difícil na minha caminhada financeira, que eu estava na minha casa, no momento de empresa, e num momento difícil que eu até pensei, falei, Deus, o que está acontecendo? Momento que eu confesso para você, quantos aqui já pensaram em desistir? Um momento assim que eu pensei, puxa, eu vou chutar o balde, vou jogar tudo por alto, mas naquele momento eu fiz uma oração para Deus. E para mim foi a oração mais impressionante na minha jornada, na minha caminhada cristã, que eu fiz uma leitura para Deus, Deus, a minha vida na Tua presença, fidelidade, compromisso, com o reino, com a obra, compromisso com a Sua casa. Eu fiz uma oração, Deus, eu não aguento mais essa situação. E nesse momento realmente eu clamei por socorro e eu sinto naquele dia, houve um divisor de água na minha vida financeira. Então, querido, há momento que nós temos realmente, Deus me socorre, mas nós temos um Deus que nos socorre. Nós temos um Deus que tem uma promessa que Ele diz, eu comecei algo na sua vida e eu não sou um Deus que paro na metade. Eu não sou um Deus que não termino aquilo que eu começo. Deus é um Deus que quer completar a obra na sua vida, quer na sua jornada, na sua caminhada. Então, se o profeta falou, querido, e se está num momento como esse, esperei confiadamente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim. Vai vir resposta das suas orações. Vai vir a vitória para a sua vida mais e mais. Então,
É quando clamei por socorro. Tirou meus pés de um poço de perdição e de um tremendal de lama. Né? Talvez você está numa situação complicada, difícil na sua jornada, até mesmo no meio de pecado, de situação complicada, né? De questões como está, né? Às vezes nós olhamos para o nosso país, algumas coisas, mas eu quero dizer, Deus socorre a nossa nação. Nós não aguentamos mais essa corrupção, né? Esse favor, né? E nós precisamos entender que Deus coloca os meus pés sobre uma rocha. Quem aqui está firmado em Jesus? Então, querida, essa é a nossa fortaleza. Ele firmou os meus passos e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Nossa confiança é no Senhor. Então, querido, a palavra que eu tenho para você, não desista das promessas que Deus tem para a sua vida, para a sua casa. Eu não sei, mas eu sinto Deus liberando algo, né, material também nessa manhã. Talvez sonho de uma casa própria, de um emprego, de uma promoção. Deus pode fazer coisas extraordinárias através de uma oração. Uma oração de confiança, de clamor, de socorro. E nós queremos terminar esse momento com uma oração. Deus socorre-me. Você sabe em que momento você se encontra, mas eu tenho convicção que Deus colocou essa palavra no meu coração, dizendo para você, Ele vai completar, Ele vai cumprir a sua promessa sobre a sua vida. Em Números capítulo 13, versos 25 e 28, o relatório dos espias recebido com incredulidade. Deus mandou eles lá, deu palavra para eles, mas eles não tinham a confiança em Deus. E a Bíblia diz no verso 25 de Números capítulo 13, ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam, vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, deram-lhe conta a eles de toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. E este é o fruto dela. Olha para a sua vida. Quantos frutos você tem da misericórdia de Deus? Quantos frutos você tem da manifestação de Deus, do favor de Deus sobre a sua vida? Estamos aqui, querido, por causa da misericórdia de Deus. Estamos aqui por causa da bondade e a fidelidade de Deus na sua vida. Talvez você passou uma grande dificuldade para estar aqui hoje, mas eu quero dizer, você está aqui porque Deus nunca desistiu de você. Da sua casa, da sua família, você pensou em desistir do seu casamento, desistir da sua família, mas eu quero dizer que Deus, a misericórdia de Deus te atraiu a este lugar, porque Deus quer falar para você, não desista da sua família, não desista do seu casamento, você tem uma geração que Deus quer abençoar mais e mais. Então, vemos o fruto de tudo isso. Eu olho para a minha vida, como eu falei, gratidão é memória do coração, eu sei de onde Deus me tirou. Você lembra de onde Deus te tirou? Você pode puxar para a memória, da onde você estaria hoje se não fosse a misericórdia de Deus? Então isso é o fruto da bondade de Deus. Esses homens foram, espiaram a terra e viram realmente que há algo extraordinário, que há algo poderoso na presença de Deus. Então, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades muito grandes e frutificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, vimos gigantes, mas é no meio de gigantes, desafios, querido, que nós precisamos estabelecer a nossa confiança no Senhor. Quando Davi, ele enfrenta o gigante, ele fala, quem é esse incircunciso? Para desafiar o Deus que eu conheço. Quem é esse cara que não tem uma aliança com Deus para desafiar o meu Deus? Quando ele chama de incircunciso, esse cara não tem uma aliança. Mas se você tem uma aliança com Deus, querido, Deus é fiel para completar a boa obra na sua vida. Nós precisamos estabelecer esse propósito. Há coisas extraordinárias que eu estou sonhando, que eu vejo com meus próprios olhos, que é aquilo que Deus quer fazer nessa casa. Eu sou muito grato. Muito grato por tudo aquilo que tem feito, mas há uma esperança, há uma convicção no meu coração. Eu estava falando, eu vi um pastor receber uma palavra sobre filas que vão ter para entrar na igreja. Eu falei, eu estou debaixo dessa palavra, porque há muitas vidas, muitas famílias para ser salvas, muitas pessoas que precisam conhecer o Deus que nós conhecemos. Você conhece esse Deus? Então nós precisamos a cada dia mais entender que a nossa esperança está no Senhor.
né? Não é nas circunstâncias, não é no STF, aleluia, né? Mas um Deus que vai pôr a mão e vai matar todo aquele que é corrupto nessa nação, ou ele se converte, ou ele vai mudar em nome de Jesus, né? Então a nossa esperança, né? Deus acima de todos. Amém? Então, 2 Coríntios capítulo 3, 4, 5 diz: é por intermédio de Cristo que temos tal confiança. A obra na cruz me dá confiança que toda maldição sobre a minha vida e sobre a sua vida foi quebrada, sobre a nossa nação. É por intermédio de Cristo Jesus que temos tal confiança em Deus. Não é por nós mesmos, né, que sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Amém? O dinheiro que você precisa, que ele está na conta bancária do céu. Você crê nisso? A saúde que você precisa, Jesus já conquistou na cruz. O milagre que você precisa, né? Tudo está em Cristo Jesus. Então, não desista, né? Eu creio no mover de milagre. Eu creio que Deus vai entregar a chave na sua mão nessa manhã, porque Deus é um Deus que abre porta, e a porta que Ele abre ninguém fecha. Então, querido, se você chegou aqui desanimado, não desistindo, ou talvez você falou, Deus, né? Não, querido, Deus quer dizer para você hoje, eu prometi, eu vou cumprir essa palavra. Amém? Então, nós precisamos entender esse processo, porque realizar um sonho, né, diz respeito a algo além de conquista, né? Algo, puxa, um sonho de conquistar, mas muito mais do que isso, né? Muito mais do que realizar esse sonho na sua vida, né? A respeito, né, à pessoa em que você se transforma ao longo do processo, né? Não é apenas a conquista, mas esse processo, como você se torna. Eu tenho certeza que eu fui muito lapidado, né? Muito prensado por Deus na minha vida financeira. Mas eu sei naquilo que Deus me tornou. Então talvez você está nesse processo, né, de buscar algo, de conquistar, até mesmo uma casa própria. Mas você vai crescer em fé. Você vai se transformar numa pessoa muito mais útil para o reino de Deus. Muito mais útil para abençoar pessoas. Muito mais útil para ajudar pessoas. Eu sei em quem tenho crido. Então, não é apenas a conquista que Deus quer fazer na sua vida. Não é apenas isso que Deus quer. Mas a obra que Deus quer fazer na sua vida, lapidando o seu caráter, a sua integridade, a sua dependência de Deus. A nossa suficiência, querido, não é méritos, não é mérito seu, não é mérito meu, mas a nossa suficiência vem do Senhor. Então nós precisamos acreditar nisso, nessa transformação. Salmo 9:10 diz assim: em ti, pois confio que conhece o teu nome. Porque tu, Senhor, não desampara o que te busca. Quando você tem buscado ao Senhor, né, você está amparado por uma palavra de Deus, um propósito de Deus para a sua vida. Salmo 37:3 diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Então, como eu falei, né, você está sendo transformado no caráter de Cristo. Né, na pressão, nos não que às vezes a gente recebe, né, não apenas Deus quer que levar você no lugar de conquista, mas Deus quer transformar a sua vida numa pessoa semelhante a Jesus, né, esse processo que muitas vezes nós não entendemos, e às vezes dói, né, eu estava num processo como esse, num momento difícil na condução de uma empresa, de um negócio, né, mas eu sei naquilo que eu me tornei nesse processo. Então talvez você está num processo, né? Mas Deus quer transformar você numa família melhor, num líder melhor, né? Num empresário melhor. Então nós precisamos também entender esse processo. E por isso nós não podemos abrir a nossa confiança, né? De deixar de confiar no nosso Deus, que trabalha na minha vida, trabalha no meu caráter, trabalha na minha lealdade, na minha fidelidade e até mesmo no meu orgulho, de achar, né, que eu posso fazer alguma coisa, de achar que você pode fazer alguma coisa. Mas a nossa suficiência vem do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo, querido. Não há limite para aquilo que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Então vira para o seu irmão e diga assim, né, a sua suficiência, a sua necessidade está no Senhor. Tudo que você precisa está dele. Então, muitas vezes nós precisamos olhar para a palavra e se alimentar da verdade. Porque, né, o problema, muitos, não é só a incredulidade, é crer errado. Né? É crer que Deus te abandonou. É achar que Deus te abandonou. É achar que Deus não te ama.
É achar que você não foi chamado, né? Não, mas a Bíblia diz, né? Aquele que começou a boa obra há de completar na sua vida. Então, né, nós precisamos se alimentar da verdade. Né? E a verdade, a palavra de Deus diz, confia no Senhor. Né? Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-se da verdade. Eu tenho algo no meu coração que eu amo. Né? Habita na terra, eu creio que essa terra, querido, né, é um lugar da presença de Deus. Eu amo um ambiente profético. Eu amo o lugar da presença de Deus. Eu amo esse ambiente aqui, porque é neste lugar que nós vamos receber o nosso milagre. Você crê nisso? Né? Então nós precisamos, além de, né, estar no lugar certo e na hora certa. Nós precisamos, querido, né, dessa confiança, né, na palavra de Deus. Cara, eu sei que na presença de Deus, né, Deus é suficiente para mudar a história da minha vida essa semana, circunstâncias da minha empresa, né, é um ambiente profético, né, que eu provei da bênção de Deus. Então valorize essa terra, valorize este lugar, valorize a casa de Deus, valorize a palavra de Deus, alimente-se dessa verdade mais e mais da sua vida. Né, quantas vezes, querido, uma das coisas mais chocantes na minha vida, né, eu posso trazer isso à memória, foi um dia que eu estava no mercado e os fornecedores chegaram lá para entregar mercadoria e eu fui pagar a mercadoria e não tinha mais talão de cheque. E eu fui no banco, pedindo para o gerente do banco, eu me lembro como se fosse hoje, um cara meio arrogante, e Deus usa pessoas arrogantes para tratar o nosso caráter e nossa dependência de Deus, né? E eu falei para ele, cara, eu preciso de mais de um talão de cheque para pagar, né, os fornecedores. Ele falou, não vou te dar talão de cheque. Aquele dia talvez foi um dia mais difícil da minha vida, que aquele cara, né, além de falar isso, ele quis me humilhar, mas eu voltei para casa, para o mercado, e tive que dispensar aquele fornecedor. E como você olha para um Deus que você confia, que você sabe todas as coisas, mas naquele momento, naquela circunstância da minha vida, eu acho que Deus queria mostrar para mim assim, você não depende de um talão de cheque, de um gerente do banco, você depende de mim, porque a suficiência vem do Senhor. Amém? Então nós precisamos se alimentar dessa verdade, e aquele dia fica na minha memória. Né? Agora eu sei, eu posso falar, eu sei de onde Deus me tirou. Talvez você está numa situação assim, né, de achar que vai a pegar um atalho aqui, um lugar ali, né, mas que Deus quer ensinar para você a minha dependência, né, depender de Deus, confiar em Deus, acreditar. Então não desista, porque eu sei de onde Deus me tirou, né, e eu quero dizer uma palavra: Deus vai completar a obra na sua vida. Então se deixe, né, ser ministrado pela palavra. Se deixe ser ministrado por Deus mais na sua vida. Não pule, né? Não pegue atalhos. Não pegue atalhos. O que Deus quer ensinar nesse momento que você está passando. O que Deus quer revelar para você nesse momento que você está passando. Mas lembre-se, não é só conquista. É Deus que quer transformar você numa pessoa melhor. Numa pessoa mais fiel. Uma pessoa, né, que tem mais fé. Então, primeira coisa, confia no Senhor. Segundo passo, agrada-te do Senhor e Ele satisfará a desejo do seu coração. Né, desfrutar, querido, dessa alegria da nossa salvação. A alegria da nossa salvação. Né? Agrada-te do Senhor, né, é mesmo que deleita-te. Seria a mesma coisa que desfrutar da sua presença. Né, como estava no louvor, desfrutarmos dessa presença. A maioria dos pregadores, antes de subir no púlpito, deve orar: sem ti, Senhor, fracassarei. Abraham Lincoln, né, ele orava assim: sem ti, Senhor, preciso fracassar. Porque muitas pessoas, que eu ouvi uma história essa semana de um pastor que eu fiquei muito chocado com aquilo. Ele falou: minha igreja era uma igreja que eu recebia muitos empresários, né? E a liderança que tinha nessa igreja, ele era um pastor cobertura, né? Muitos empresários arrebentados, né? Pessoas assim que realmente estavam quebrados, mais quebrados que arroz de terceiro, né? E era uma característica da igreja. E muitos empresários foram restaurados ali, né? Sua vida financeira foi transformada, mas a maioria desses empresários abandonaram a igreja. Porque a partir do momento que eles tinham dinheiro, que a sua vida financeira, eles não tinham tempo mais para ir na casa de Deus. Eles tinham casa na praia, eles tinham viagens para fazer, eles tinham lugares para ir, porque a vida financeira deles, o prazer dele realmente era riqueza. Isso me chocou.
Então nós precisamos declarar, cara, não é dinheiro, não é riqueza, não é isso. Sem Jesus nós vamos fracassar. Sem a presença de Deus, sem a comunhão, sem nós congregarmos na casa de Deus, nós vamos fracassar. Então nós precisamos cada dia entender isso. Senhor, sem o Senhor eu vou fracassar. Não é dinheiro, não é bens materiais, não é isso, aquilo, né? O que eu preciso no meu casamento é a presença de Deus. Deleitar dessa alegria de sentir a presença de Deus. Não tem coisa mais preciosa, né? Não tem coisa mais satisfatória que você sentir a presença de Deus ministrando a sua vida. Então não desista, querido, né, de buscar ao Senhor, de deleitar na presença de Deus, de se alegrar na presença de Deus mais e mais na nossa vida, né? O nosso maior problema é por estar num ambiente espiritual com frequência, não estamos, né, dispostos a reconhecer a ausência de Deus. Muitas vezes nós estamos na igreja. Muitas vezes nós viemos na igreja, né? E isso cria um hábito. Mas eu preciso, querido. Eu tenho sentido a presença de Deus. Você tem sentido a presença de Deus? Porque o fato de nós estarmos vindo na igreja, né, e às vezes até mesmo em pecado, né, fora do centro da vontade de Deus, né, nós estamos achando que estamos num ambiente espiritual. Mas eu preciso olhar para a minha vida, né, Deus está se agradando de mim, né, vira algo mecânico. Nós não desfrutamos da presença de Deus. Nós cantamos músicas, cantamos canções por cantar, mas não nos toca mais. Não nos toca mais. Por quê? Né, nós vamos se adequando ao ambiente. Mas a palavra de Deus, né, diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que renova a nossa mente, o que renova a nossa maneira de pensar, o que renova o amor no nosso casamento, o que renova a nossa satisfação, é a presença de Deus. Então às vezes nós se acostumamos com o ambiente e não notamos que Deus não está aí. Uma das coisas que mais me chocou, um dia eu estive numa empresa, visitando uma empresa, né, e aquele dia foi muito chocante para mim, porque Deus falou comigo, eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Então você precisa, querido, buscar isso, né, sentir a presença de Deus. Eu sei, querido, né, quando eu entro num ambiente, a presença de Deus está. Nós precisamos desfrutar, nós precisamos entender que a misericórdia do Senhor se renovam a cada dia. E por causa das misericórdias de Deus que nós não somos consumidos. Então, muitas vezes nós se acostumamos com este lugar. Nós viemos à igreja, né? Muitas vezes chegamos atrasados, porque não honramos a Deus. Né? Muitas vezes nós cantamos canções que às vezes não gostamos. Né? Mas muitas vezes nós não experimentamos algo novo. Por quê, querido? Nós estamos habituados, né, a se deixar levar por um momento. Mas, querido, só tem uma coisa que nos satisfaz. Só tem umas coisas que não vai fazer a gente desistir. É realmente ser tocado pela presença de Deus. Eu sei, querido, quando a presença de Deus me visita. Você sabe o que você sente? O que muda? Você consegue entrar num ambiente, né, e discernir a presença de Deus? Nós precisamos buscar essa experiência, né? É nítido quando eu cheguei hoje aqui de manhã, e a gente quer criar esse hábito, querido, né, das pessoas que estejam intercedendo, estejam aqui na frente, né, a canção que nós estávamos cantando, é nítido, querido, né, o temor de você entrar aqui e ver que Deus, a presença de Deus está aqui através da intercessão. Então nós queremos criar esse hábito aqui. As pessoas vão entrar aqui, vão sentir que tem algo diferente. Nós precisamos valorizar a presença de Deus. Por que as pessoas estão desistindo, querido? Porque elas não sentem mais a presença de Deus. Mas como vão sentir se não buscam? Como vão sentir se não abrem mão de algumas coisas? Eu falei essa semana para um pastor, falando assim, você quer ser um pastor pelo título ou pela função? Você valoriza o título ou a função? Porque eu quero estar no centro da vontade de Deus. Né? Então, às vezes, a gente... Né? E eu quero reforçar isso para você. Talvez você está desistindo, você está desanimado, porque você não sente mais a presença de Deus. Porque o ambiente onde você está não é um ambiente propício da presença de Deus. Você repele a presença de Deus. Talvez o que você precisa mudar no ambiente de trabalho é o seu vocabulário. Sua língua, sua maneira de falar.
Então, né, é nítido, querido. Nós tivemos uma conferência essa semana, e lá tem uma casa de oração que eles estão buscando orar quase 24 horas por dia, eu não sei qual o tempo. Mas, cara, você entra ali, você sente a presença de Deus. E quando você sente a presença de Deus, querido, né, tudo é supérfluo. Tudo, não, cara, não importa nada a situação que você está vivendo. É ou não é? Então nós precisamos valorizar isso. Então pare, querido, de se acostumar a viver uma religião. E não buscar mais a experiência com Deus. Porque né, daí o que acontece quando a gente não sente Deus? A gente vira crítico. A gente começa a murmurar, a gente começa a questionar se realmente Deus... Mas quando você está na presença de Deus, querido, nada é inquestionável. Nada mais é questionável. Porque a presença de Deus muda o ambiente, muda a atmosfera e muda a nossa história. Então, querido, nós precisamos entender isso. Né? Qual foi a última vez que você sentiu a presença de Deus? Que realmente Deus te visitou? Então, querido, nós precisamos parar de agir. Puxa, é um hábito. Se tornou uma tradição eu ir na igreja. Se tornou uma tradição eu estar num ambiente como esse. Não, querido. Venha para a presença de Deus, para sentir a presença de Deus. Vamos criar essa atmosfera através da intercessão. Nós estamos aqui né, orando, buscando. O ambiente de culto queremos, Deus, sentir a Tua presença. Amém? Porque não é namoro frustrado, não é sonhos que às vezes não realizaram. Não, querido, o que transforma a nossa vida é a presença de Deus. Amém? Então eu queria que você buscasse isso. Talvez você está desistindo porque não tem sentido mais a presença de Deus. Né? E o que é uma vida sem a presença de Deus? É uma vida vazia. É uma vida vazia. Né? É uma vida sem frutos. Sem frutos. Porque ele diz, sem mim nada podeis fazer. Né? Mas aquele que está ligado em mim, né? Ligado, querido, é na presença, é sentir né? Um ambiente, vai dar muitos frutos. Então talvez o grande problema da minha vida, querido, é que eu não sinto mais Deus. Né? Deus está, mas eu não sinto mais. Por quê? Eu estou seco espiritualmente. Eu não leio mais a Bíblia, eu não oro, eu não jejuo, né? Eu não converso com Deus. E até mesmo né, eu entro na presença de Deus e muitas vezes falo para Deus, Deus, eu não sei o que vou fazer. Eu não sei o que vou fazer, não tenho decisão. Mas, migão, de repente vem a presença de Deus e tudo se abre, tudo se renova. Amém? Então, eu quero desafiar você a dizer, qual foi a última vez que você sentiu realmente a presença manifesta de Deus na sua vida? Qual foi? Porque talvez, querido, o ano para você foi monótono. As circunstâncias são difíceis. Mas se Deus te visitar, varão, você nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais vai ser a mesma pessoa. Você nunca mais vai usar esse vocabulário. Você nunca mais vai ser crítico como você é. Você vai ver o que Deus é. Foi isso que aconteceu com Isaías. Naquela visão que ele estava ali. E, né, ele foi um voluntário, ele foi um instrumento de Deus. Mudou a vida dele. É a presença de Deus que nos toca. Então nós precisamos entender que uma vida sem Deus é uma vida sem palavra. Né? O que sai da sua boca? Edifica as pessoas, edifica o reino, edifica seu casamento, edifica o ambiente onde você está, edifica. Então por quê? Né? Qual as palavras que saem da minha boca? Porque a boca fala do coração está cheio. E se o meu coração está cheio do Espírito Santo, está cheio da graça de Deus, do favor de Deus, da gratidão, querido, um ambiente onde eu colocar a planta dos meus pés vai ser transformado. Eu estava ontem conversando com um pastor que eu nunca tinha conhecido, né, de uma cidade do interior do Paraná. Ele falou, eu ouvi uma palavra de você. De você não. Eu ouvi uma palavra sua. Né? E essa palavra impactou a minha vida. Eu falei, cara, nunca te vi. Né? Mas eu tenho certeza que aquela palavra foi o Espírito Santo que ministrou o coração. E ele queria estar perto de mim ontem, ouvindo algumas coisas, perguntando algumas coisas. Eu já mudei até o horário do culto dele. Falei, cara, né? Então são coisas assim que às vezes a gente influencia. Né? Eu falei, cara, o teu horário do culto, 7h30 da noite, você está doido, querido. Nossa, né? E eu já falei para a esposa dele, eu já mudei o horário do culto de vocês e tal, essa questão. Né? E ele falou, não, pastor, vou orar sobre isso. Tem uma pessoa que eu vi pela primeira vez, mas que já tinha ouvido uma palavra que tinha impactado a vida dele.
Querido, você tem palavras na sua vida que impactam as pessoas? Você tem falado, né, que muda a vida das pessoas, ou as pessoas têm que falar para ser crente igual a isso? Eu não quero. Eu sinto o ambiente. Nós precisamos discernir, né, habita na terra. Que terra? A terra da presença de Deus, a terra da frutificação, a terra do milagre. É isso que Deus quer para mim e para a sua vida. Né? Um ambiente onde você está. Eu consigo discernir, querido, né, os lugares que eu vou, né, aonde tem realmente, né, por exemplo, existe uma cidade do litoral de Santa Catarina que eu e a Viviane, nós não gostamos de ir para essa praia. Que eu entrei em vários comércios, que tem aqueles altar, né, da maçonaria, do diabaria, né, queijaria, essas coisas assim, e é um lugar bonito, mas a gente vê que ali Satanás reina. Entendeu? Somos luz, e eu e a Viviane, amor, não, esse não é o ambiente para nós. Né? A gente vê os céus fechados, a gente vê... Por quê? É um lugar onde cultua Satanás. Eu pergunto para você, o ambiente onde você está, quem está sendo adorado? As palavras que você está falando, quem que está sendo adorado? Quem está sendo beneficiado por aquilo que você fala? Com as suas fofocas, com as suas murmurações. É preciso, querido, voltar para Deus. É preciso voltar para nós. Como eu falei, não é só conquista que Deus quer fazer. Deus quer transformar a minha e a sua vida. Deus quer que você seja realmente a imagem e a semelhança de Deus. Que as pessoas olham para você e veem, cara, eu vejo Jesus na vida deste homem. Eu vejo Jesus na vida dessa mulher. Então não desista de buscar mais a presença de Deus. Mais da essência do Evangelho. Então, né, é uma vida, né, sem a presença de Deus, é sem cuidado. Sem visão, sem missão, sem propósito. Sem propósito. Já parou para pensar, querido? Tudo que Jesus conquistou na cruz, tudo que Jesus fez por essa igreja, e essa igreja não viver uma vida com propósito? Já parou o que Jesus fez na minha vida e na sua vida, e você não tem um propósito de vida? Você quer desistir de tudo? Dos seus sonhos? Daquilo que Jesus conquistou na cruz? Por que Jesus estabeleceu essa igreja? Por que Jesus me levantou como pastor? Por que Jesus me salvou? Por que Ele morreu na cruz? Não é? Para salvar os perdidos. Né? Então, como que eu, né, não posso me envolver numa obra dessa? De tocar vidas, de abençoar pessoas, de ajudar pessoas. Vou desistir do meu chamado. Vou desistir daquilo que Jesus conquistou, pagou o preço naquela cruz. E eu vou desistir disso. Do meu dom. Por causa de circunstâncias, por causa de que me falaram, por causa de que pessoas que às vezes, né, são ingratas com nós. E eu vou desistir? Não, querido. Porque uma vida com propósito é uma vida de satisfação. Então não viva sem propósito. Você não está aqui, Deus não te colocou nessa igreja simplesmente para colocar. Né? Eu vi vocês dois orando aqui na frente, coisa maravilhosa. Né? Um propósito, vieram para o culto com um propósito, de atrair a presença de Deus para este lugar. Então nós precisamos, né? Eu olho para as pessoas e vejo assim as pessoas realizando o sonho de Deus. Não é verdade, Rodrigo? Tocando, ministrando, tocando nas nossas vidas. O G, né, quando ele chegou aqui, um endemoniado, agora é um verdadeiro anjo. Né? Então, às vezes a gente, cara, propósito. Mas quantas vezes o diabo tentou contra a sua vida? E contra a sua identidade? Contra o seu chamado? Mas Deus tem um propósito na sua vida. Você era tão feinho, Deus tem uma pessoa tão bonita do seu lado, que trouxe luz para você. Né? Você vai desistir disso? Você vai desistir desse bebezinho aí? Nunca. Imagine se não fosse Deus. Né? Então, querido, não desista dos teus sonhos. Deus tem colocado pessoas do seu lado, né, que são verdadeiros pais para você. São verdadeiros pais na sua vida. São homens de referência, o qual você pode olhar para eles, eu vou me tornar homens igual a esses. Então, não desista desse chamado. Né? E vou dizer mais para vocês. Vocês dois, né, são meu perfil. Né? Eram, como é que eu falo o termo? Improváveis. Mas Deus une propósito. Eu tenho convicção que Deus tem um propósito na sua vida.
Então busque mais e mais a presença de Deus, anseie pela presença de Deus, porque vocês têm referências onde vocês vão se tornar pessoas melhores. Não é só conquista, é o que vocês vão se tornar, vai trazer muitos benefícios para o reino de Deus. Então não desista, em nome de Jesus, amém? Você recebe essa palavra? Você entende que Deus está falando para você? Né? Sua família, né? Você não está aqui, Deus não resgatou você por resgatar, Deus, você não tirou você de um charco de lodo, de perdição, de pecado, é porque Deus tem um propósito na sua vida, e nós só vamos viver o nosso propósito, quando nós realmente sentimos e entendemos que a presença de Deus precisa ser valorizada, e precisa ser buscada, amém? Aleluia? Então, uma frase que eu vi do N. Cordeiro, um grande homem de Deus: uma coisa sempre acontece em honra a Deus, como quando temos fome dele. Sempre, querido, aonde Deus é honrado, Ele vem nos visitar. Então algo acontece quando Deus vê que você tem fome dele no seu coração, você tem anseio pela sua presença, anseio pelo seu agir, anseio pela manifestação da sua graça. E eu estou sentindo assim uma unção profética neste lugar, e eu vou voar daqui, eu vou tocar a mão na sua cabeça, eu vou despertar o dom que você, eu vou despertar os seus sonhos, os seus propósitos nessa manhã. Então eu quero dizer assim: ei, viva uma vida com propósito, viva o seu chamado, né? Não se prenda, querido, a um título ou isso, aquilo, mas viva aquilo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Então, na vida não recebemos o que desejamos, recebemos aquilo pelo qual nos esforçamos. Você vai receber a presença de Deus se você tiver fome dele. Você vai receber a unção de Deus se você se esforçar para buscar a presença de Deus. Às vezes eu tenho que matar minha carne, querido. Nessa semana foi muito difícil para vir na oração 6 da manhã, né? Na sexta-feira foi difícil, mas eu estava aqui, porque eu preciso matar a minha carne para sentir a presença de Deus. Eu preciso matar a minha carne. É fácil buscar a presença de Deus? Não. Não é. Dizer que é algo automático, que vai acontecer, não, querido. Se eu não matar a minha carne, se eu não colocar, né, propósito na minha vida, eu não vou sentir a presença de Deus. Então tem coisa na minha vida que só vai acontecer, né? Tudo que Jesus conquistou é direito nosso, mas eu preciso me esforçar, eu preciso vencer a carne, eu preciso vencer as circunstâncias para acessar a presença de Deus. Você acha que Paulo e Silas lá na prisão tinha motivo para celebrar? Tinha motivos? Não. Você acha que eles não tiveram que se esforçar, né, para cantar louvores, adorar a Deus? Mas o que aconteceu? Né? Aquele esforço atraiu a presença de Deus para a sua vida. Tinham tudo para desistir. E talvez você está aqui, querido, num cativeiro, numa prisão de pornografia, de pecado, de situações difíceis na sua vida, financeiramente. Você está neste lugar, mas você precisa se esforçar, vencer, e Deus vai de encontro a você. Amém? E para encerrar, terceiro passo: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Tem coisas que eu preciso entregar para Deus. Tem que abrir mão, né? Eu preciso às vezes, né, entregar nada mais que deixar Ele dirigir. Deixar Ele dirigir. Essa questão ontem eu estava vendo já, né, chegamos em casa de madrugada, mas cheguei uma hora no carro que eu falei: Deus, dirige, que eu não estou aguentando mais. Estava muito cansado, muito cansado. A Viviane sempre dorme na viagem, ela não dormia. Eu falei: acho que ela está preocupada comigo, né? Estava muito cansado. Mas chega uma hora que eu falei: Deus, dirige, que eu não estou vendo nem caminhão na minha frente, está meio assim e tal. Mas cheguei em casa, né? Então tem horas, irmão, que você tem que realmente entregar para Deus, colocar na presença de Deus, confiar em Deus. Então tem coisas que você entrega para Deus, querido, né? E confia mesmo, porque o mais Ele fará. Amém? Então, quanto mais preocupado você fica com coisas que não consegue controlar, menos será capaz de melhorar as coisas que você consegue. Tem coisas que eu preciso entregar para Deus, não é? Tem coisas que você precisa falar: Deus, isso aqui, ó, eu não consigo. Mas às vezes a gente fica preocupado com tantas coisas, e não consegue melhorar aquilo que a gente precisa melhorar. Não é verdade? Né? Porque a gente quer viver a mil, mas tem coisas, irmão, que eu falei: Deus, ó, estou entregando, estou cuidando disso, estou lendo a Bíblia, estou buscando o Senhor, né? E de repente Deus vem com a solução.
Então nós precisamos entregar, meus, confiar o nosso caminho ao Senhor. Ele fará. Não é eu que vou fazer, é Deus que vai fazer. E eu vejo Deus fazendo. Eu vejo Deus abrindo as portas. Eu vejo Deus fazendo. Nós fizemos um desafio de um ministério infantil. Nós não conseguimos arrecadar nenhuma parcela. Nenhuma parcela. Mas se cada um desse R$100 da igreja, nós pagaríamos toda a mão de obra. Mas tem coisa que eu tenho que entregar para Deus. Deus, o que você quer fazer? O que você quer nos ensinar? O que você quer ministrar ao nosso coração? Né? Então são coisas que às vezes eu vejo Deus fazendo, né? Nós íamos pagar a média de 35, 40 mil, né, nos porcelanatos. Eu consegui por 17 mil. De uma pessoa assim que, né, só vendo para construtor e para a igreja. Eu falei, cara, a igreja é tão discriminada, né? Você já viu isso? Mas vão vender para a igreja. Né? E uma pessoa que nos atendeu assim, de uma maneira... Então a gente vê que mais Deus vai fazer. Se você não fazer, Deus vai fazer. Então não adianta eu querer controlar algumas coisas. Deus vai se manifestar a graça. Então uma pessoa que nem crente é, ímpia, fez algo para nós assim. Então às vezes a gente precisa pensar, né, no meu controle. Deus tem me ensinado algumas coisas no meu coração. Eu falei, cara, às vezes você está deixando de celebrar algumas coisas por causa de preocupação em algumas coisas. Então celebre por aqueles que veio. Não celebre, não fique preocupado com aqueles que não veio. Celebre com aqueles que vieram. Amém? Você entende isso? Então, às vezes a gente quer controlar coisas que a gente, né? Não, entrega para Deus. Entrega para Deus. Né? E faça a sua parte. Simplesmente faça a sua parte. Eu não estou dizendo para você se acomodar. Eu não estou dizendo para você que não se esforçar. Mas tem coisas, cara, que eu preciso de Deus. Ó, nas suas mãos eu entrego o meu espírito. Nas tuas mãos eu entrego esse sonho, esse propósito. Mas eu não vou deixar de fazer aquilo que eu preciso fazer. Isso é importante. Eu vou comprar uma casa. Né? Deus não vai procurar casa para você. Você tem que procurar. Mas eu não tenho entrada. Então a entrada eu entrego para Deus. Tá, Deus? Eu não consigo, mas isso aqui eu vou fazer. Amém, querido? Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Né? Ou você acha que Deus vai mandar um anjo procurar uma casa para você? Ontem eu vi uma experiência sobrenatural. Né? Pastora Márcia, eles venderam a casa e doaram para a igreja. Né? Para a obra da igreja lá. E eles ficaram sem casa. E ela estava andando na rua e ela falou assim, o Espírito Santo falou para ela, entra aqui, nessa rua. Entra nessa rua. Né? E Irati é um lugar muito difícil de alugar casa. E ela falou, nunca tinha vindo para essa rua. Eu nunca fui para este lugar. Né? Mas naquele dia eu vi a voz de Deus me falando. Ela entrou, né, e estava lá uma casa para alugar que ninguém viu. Tem coisas, querido, que nós precisamos entregar e descansar no Senhor, que aí Ele vai fazer, aí você vai ver que Deus é Deus e Deus é sobre todas as coisas. Amém? Então, muitas vezes nós queremos controlar coisas que nós não podemos fazer. E deixamos de melhorar em áreas da minha vida e da sua vida que nós precisamos melhorar. Leitura da palavra, jejum, oração, a nossa parte. Oramos, né, com um propósito, nós tivemos de oração aqui, mais e mais. Olha o que ele diz no verso 7 e 8. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Às vezes a gente fica fazendo comparação. Né? A gente fica preocupado com os outros. Mas o outro é assim. Mas por que isso? Por causa daquilo. Né? E a gente começa a murmurar, começa a ser... Né? E isso que está falando. Né? Você fica irritado com os outros, fica irritado com a situação. Né? Por causa do homem que prospera em seu caminho. Por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira. Para de ficar revoltado. Para de falar mal disso, aquilo. Deixa a ira. Abandona o furor. Não te impaciente. Certamente isso te acabará mal. Então, há um processo de Deus na minha vida. Né? Então, às vezes eu quero mudar as circunstâncias com o quê? Né? Na força do meu braço. Eu fico irado, eu fico nervoso. Eu fico nervoso às vezes. Às vezes eu tenho vontade de matar o Jabá, o Fagner, né? Mas às vezes não. Falei, Deus, eu estou entregando na sua mão. Aí, ai deles. Brincadeira, queridos, são homens de Deus, mas brincando. Mas às vezes você quer fazer isso, não quer? Né? Eu já orei várias vezes para matar um dos vice-presidentes, algumas coisas aí, porque, né? mas essas coisas assim. Né? Então, às vezes nós precisamos se impacientamos, ficamos nervosos com a situação. E não desfrutamos da presença de Deus. Viemos para a igreja preocupados com tantas coisas. Querendo já arrumar uma solução para segunda-feira. Quantos entraram aqui preocupados com a segunda-feira? E às vezes a gente vem na presença de Deus, preocupado com tantas coisas, né? Irritado com tantas coisas, e não desfrutamos da presença de Deus. E desistimos.
Porque viemos no culto, viemos na igreja, vamos na célula e vamos aqui. Mas o nosso coração não está aqui. Queremos controlar tudo, queremos, E às vezes se irritamos com tudo, criticamos, falamos mal, E Deus não fala conosco. Então, querido, há momento que você precisa entregar essa ira, esse nervosismo, essa angústia, essa ansiedade para Deus. Eu quero resolver. Ei! Deixa que Deus vai resolver para você. Deixa que Deus vai trazer a solução para você. Então descansa nele. Desfrute da presença dele, mais e mais. Entregar é saber que Deus tem a solução. Isaías 55:8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Você está pensando de um jeito, mas eu estou pensando de um outro. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Talvez você está pensando por aqui, por ali, do teu jeito, querendo passar por cima de pessoas. Aí, peraí, o meu caminho é diferente do seu. O seu caminho não passa por aqui. O seu caminho passa por aqui. Então me entrega, deixa eu dirigir a sua vida. Então, meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Irmão, como eu oro para entender os pensamentos de Deus sobre o meu respeito. Como a busca de Deus. Deus, o que o Senhor pensa de mim? O Senhor me fez bonito que eu não sou para não ser modelo. O que o Senhor pensa de mim, então, a respeito ministerial? Então, amém? Os sucessos aos olhos do mundo pode ser conquistado sem Deus. Mas não para nós. Você não vai ter sucesso, querido. Entendendo a amplitude do reino de Deus. As pessoas aí fora acham que vão ter sucesso sem Deus. E desiste de Deus. Esses empresários que vieram para a igreja, Deus restaurou suas empresas, transformou a vida deles, e foram para lá, acham que vão ser uma pessoa de sucesso, eles estão muito enganados. A Bíblia diz, em teu nome expulsamos demônio, curamos enfermos, fizemos isso e aquilo, e Deus vai falar para esse tipo de gente, eu não vos conheço. Porque sem a presença de Deus, querido, não vai valer a pena. Então, eu digo uma coisa para você, querido. Você não vai ser uma pessoa bem-sucedida sem a presença de Deus. Não vai. Salmo 55:22. Confia os teus caminhos ao Senhor, e Ele sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Quantos justificados pelo sangue de Jesus estão aqui? Jamais você vai ser abalado. Entregar é reconhecer as nossas fraquezas. E 2 Coríntios 12:7 diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, o poder de Deus, a manifestação de Deus, o favor de Deus só vai vir sobre a minha vida e a sua vida quando nós nos humilhamos e nos entregamos totalmente a Ele. Amém? Então, minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei na fraqueza, porque sobre mim repousa o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, às vezes, eu preciso reconhecer para Deus: Deus, eu não sei, eu não consigo, eu não sei o que fazer. Aí a graça de Deus vem sobre a sua vida e as coisas mudam na sua vida. Amém? Você recebe essa palavra? Paulo fala, Filipenses 4:12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Por que Paulo teve isso? Por que ele teve essa experiência? Porque ele passou por isso. Então, não é só a conquista, querido. É em quem Deus quer transformar você. Em quem Deus quer que você se transforme. Deus quer que você conquiste, que você seja um mega empresário, um grande homem de Deus, um líder realmente de Deus, mas Deus primeiro está preocupado em transformar em você num homem segundo o coração dele, num homem que depende dele. Então, querido, não é só conquista. Deus já conquistou tudo na cruz para você, mas Deus está mais preocupado
Deus quer te levar a esse lugar de conquista, mas Deus quer transformar o meu caráter e o seu caráter. A sua integridade, a minha integridade. Deus preza por isso. É isso que Paulo fala. Tanto tive experiência na fartura como na abundância. Né? Como de escassez. Tudo posso naquele que ele foi transformado num homem de fé. Deus quer transformar a sua fé. Deus quer transformar um propósito na sua vida. Você vai ministrar pessoas, porque você passou pelo processo e foi aprovado, e não tendo que se envergonhar. Amém? Então, que eu quero concluir, queria que você ficasse de pé, quero orar por isso. Palavra de Deus que nós lemos, eu quero voltar no texto base. Estou plenamente certo do que aquele que começou a boa obra há de completar até o dia de Cristo Jesus. Não desista. Não desista do teu sonho. Não desista do propósito. Porque terrível é viver nessa terra sem um propósito. Sem cumprir o seu chamado. Sem cumprir o seu legado.